Mente. Salmo de número 56, 8. Salmo 56, 8 vai dizer assim: Tu contastes minhas vagueações, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Vamos ler mais uma vez. Tu não constastes minhas vagueações? Agora vamos dizer todos juntos? Põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Agora nós vamos lá, Apocalipse capítulo 7, verso 17. Apocalipse 7, 17. Vai dizer assim: Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vamos dizer de novo? E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu vou repetir esse versículo para que você fique bem gravado nesta noite no seu coração. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu acredito que já deu a entender que nesses minutos que nos faltam, nós vamos falar um pouquinho sobre a lágrima. Lágrima. Bom, do berço à sepultura, as lágrimas, elas nos acompanham. Desde quando nós nascemos, temos os primeiros dias de vida, como também quando alguém de nós falece, as lágrimas, elas vão nos acompanhando. Agostinho vai dizer, um filósofo, que as lágrimas, elas são o sangue da nossa alma, porque ela exprime tudo o que nós estamos sentindo por dentro. E isto, muitas das vezes, é tanto a tristeza, quanto a felicidade. Mas muito mais a tristeza, né? E nós vamos observar alguns pontos aqui que nos trazem as lágrimas. Talvez se eu perguntasse, e eu já faço essa pergunta, por esses dias você chorou de alegria? Quanto tempo faz que você não chora de alegria? Mas se eu lhe perguntar quanto tempo faz que você não chora por algo que aconteceu ou por uma tristeza, talvez a maioria pudesse dizer assim: olha, por esses dias, por esses meses eu chorei por algo. E só eu e Deus vimos. Outros vão dizer: por esses dias eu chorei de alegria. E é interessante dizer, aí deixa eu abrir um parênteses, que é interessante dizer que as mulheres têm a maior probabilidade em chorar. Os homens também choram e também devem chorar, né? Aprendemos de pequeno que homem não chora, mas homem sim chora, né? Mas as mulheres, por serem mais emotivas, elas trazem isso mais à flor da pele, e elas choram. E nós lemos
alguns versículos. No primeiro versículo que nós lemos lá de Salmo, vai dizer assim: põe, a parte B, as minhas lágrimas no teu odre. E e faz uma pergunta: não estão elas no teu livro? Nada que é escrito na palavra de Deus é por acaso, ou porque é bonitinho, ou porque deveria estar. Não, foram escritos inspirados pelo Espírito Santo. E cada versículo ou cada história traz também por trás os costumes da época de um povo. E isso aqui, o odre, era algo feito de pele de animal e que no seu interior ou ia o azeite ou ia as lágrimas. E o povo persa, eles tinham o costume, para que a gente venha entender um pouco sobre esse versículo, eles tinham o costume de, quando uma pessoa falecia, no seu velório, as pessoas que estavam chorando, suas lágrimas eram recolhidas por um algodão. E ao final, esse algodão, ele era espremido para que aquelas lágrimas caíssem dentro de um odre. E aquilo era colocado junto àquela pessoa que estava falecida. Por quê? Isso era um costume deles. Eles acreditavam que as lágrimas tinham tanto poder que poderia, de alguma forma, ressurgir aquele morto novamente. Então era de um fato, de um costume deles utilizarem e guardarem essas lágrimas. As lágrimas eram preciosas, tão preciosas que nós vamos ler que o Senhor Jesus, em algumas ocasiões, ele também chorou. Chorou ao ver Jerusalém, contemplar Jerusalém. No Novo Testamento nós vamos ver 3 ocasiões em que ele vai estar chorando. E eu anotei aqui: quando o seu amigo Lázaro morre, Jesus chora. Quando ele olha para Jerusalém, ele também chora. E quando ele está ali na cruz do Calvário, quando ora ao seu pai angustiado, momentos antes, ele derrama as suas lágrimas. Então, como homem, Jesus também chora, mas como Deus, ele recolhe as nossas lágrimas. Então, o que eu aprendo com isso? Que enquanto nós estamos no mundo, nós teremos lágrimas de felicidade e teremos lágrimas de tristeza. Mas quando Jesus vier, ele enxugará de nós toda a nossa lágrima. Então não é feio ou não é vergonhoso eu chorar por algo que aconteceu ou por uma alegria. Não. Mas nós vemos algumas lágrimas. Por exemplo, a lágrima do remorso. Mateus 26, 75 vai dizer assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. O choro de quando somos injustiçados e perseguidos. Talvez nessa lista que eu coloquei aqui, em alguma você vai se encaixar. Quando amamos e não somos retribuídos. Me dirijo aos jovens, principalmente os adolescentes que estão iniciando, que querem ter o seu primeiro namoro, o seu primeiro relacionamento, e às vezes não são correspondidos, e aí choram. Aí a mãe pergunta: está chorando por quê, filho? Não sei. Né? Está chorando por quê, filho? Não sei, mas lá dentro ele não quer ficar comigo. Né? Então, choram, né, e tal. E aí é interessante, me permita isso, é interessante que quando eles estão chorando, ou corre para a mãe, ou corre para o pai. E quando corre para um dos dois, a mãe vai lá, enxuga as lágrimas, diz algumas palavras, e parece que volta revigorado, né? Volta lá. Lembra quando você saía, levava um cascudo lá na escola, ou na rua brincando, né? No tempo que se brincava na rua, porque hoje não brinca mais, hoje é só celular. Você ia lá para sua mãe, primeiro sua mãe lhe dava uma bronca daquelas, né? Lia o beabá para você inteirinho, depois ela ia lá, enxugava suas lágrimas, e você se sentia revigorado, e você voltava para onde? Para a rua para brincar. Porque alguém lhe enxugou as lágrimas, e quando você enxuga as lágrimas,
parece que passa um alívio e eu estou forte para ir novamente. Então o que eu quero dizer nessa noite? Que o Senhor está aqui para enxugar as suas lágrimas, para você continuar andando. Não tenha vergonha de chorar, porque o lenço de Jesus, me permite falar isso, está aqui para enxugar as nossas lágrimas. Quando somos traídos pelas pessoas que mais amamos, quantos de nós já não passamos por isso? Quando temos a saudade de alguém que está distante ou que já foi, né, já faleceu, e as lágrimas vêm. Quando somos ignorados por quem deveria cuidar de nós, tudo isso nos traz lágrimas. Quando não encontramos as saídas para os nossos problemas e só choramos. Quando aquilo que sonhamos para as nossas vidas está cada vez mais longe de se realizar, né? Olhamos lá no futuro e parece que aquilo não vai se conseguir. E aí muitas das vezes nós choramos. Quando perdemos a esperança de que dias melhores virão. E quando nos decepcionamos com nós mesmos. Isso pode acontecer, pastor? Isso não pode acontecer. Isso pode acontecer. Muitas das vezes nós exigimos tanto de nós e acaba não acontecendo. E aí nós parece que se frustramos com nós mesmos. Nós estamos chorando, mas Deus está nessa noite para enxugar as nossas lágrimas. Quando percebemos que estamos num momento perdido, sem saber para onde ir, o que fazer, de como agir, nós choramos, ou num cantinho escondido, ou junto com a família, mas nós choramos. São lágrimas, lágrimas. E derramar lágrimas faz parte de cada um de nós. Não precisamos e não devemos ter a vergonha de derramar as lágrimas, porque muitas das vezes nós dobramos o joelho e não temos palavras para falar, mas temos lágrimas para derramar, e Jesus está ali para recolher as nossas lágrimas. E aí eu não poderia deixar de falar de algo que aconteceu em Lucas, no capítulo de número 7. De uma viúva, que está lá no versículo 11 em diante. Já diz que ela é viúva, ela já havia perdido seu marido. E a circunstância da vida vem trazer para ela perder o seu filho também. Então ela perde o esposo, que é o esteio da casa para ela, é quem traz o sustento, e em quem ela colocava as suas esperanças para dias melhores, seu filho também vem falecer. E nós conhecemos o texto. Esta mulher sai da cidade para enterrar seu filho, com uma multidão de pessoas chorando juntamente com ela. Enquanto isso, do lado de fora vem Jesus com outra multidão para entrar na cidade. As duas multidões se encontram e de um lado está a viúva chorosa e de outro lado está Jesus. Jesus que também chorou, Jesus, e é fato que no verso 13, e isso eu gostaria que você deixasse bem gravado no seu coração, que é: vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Se ninguém nesta terra, que eu acho difícil, mas tudo bem, vamos dizer que se ninguém se importar com você, Jesus se importa com os seus sentimentos. Ele se importa. E quando ele está lá, não chores, chora, não chores. Ele diz para ela: mulher, não chores. Mas como eu não posso chorar se está aqui, ó? As minhas esperanças estão aqui, meu esposo já não existe mais, meu filho está aqui para ser enterrado, e tu vai dizendo que não chores. Agora está Jesus não como homem, mas como Deus, ó. E eu enxugarei do seu rosto toda lágrima. A palavra do Senhor nesta noite para nós é: e Ele enxugará dos nossos rostos todas as nossas lágrimas. Todas. O texto vai dizer que Jesus para
E naquele momento, para conter as lágrimas daquela mulher, ele vai operar um milagre de ressuscitar aquele esquife, de ressuscitar aquele morto. Ele não toca no corpo, apenas toca no caixão, e aquele morto ressuscita e traz a felicidade. Agora quem estava chorando de tristeza vai chorar de alegria, porque o seu filho voltou aos seus braços. Ei, e se Deus reverter nesta noite esse choro de tristeza por um choro de alegria? Eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida, reverter o choro de tristeza por um choro de alegria. Como? Se Ele até ressuscitou o morto, Ele não pode fazer isso por você? Pode sim. Ei, mas lembre-se, enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos choros de alegria, choro de tristeza. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E isso que nos sustenta. Se ninguém vê, Deus vê. Se ninguém fala, Deus fala. Se ninguém enxuga, Deus enxuga as suas lágrimas. E eu quero finalizar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para nós finalizarmos essa palavra, porque nós temos ainda a Santa Ceia. Isaías 25:8. Livro de Isaías. Você vai guardar essa palavra e vai levar para a sua casa. Isaías capítulo 25 e o verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Vou ler de novo porque essa palavra é muito linda. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio de todo o seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. Guarde essa palavra, leve essa palavra durante essa semana. Cada lágrima que você derramar aos pés de Jesus não é em vão. Ele está recolhendo para que possa lhe dar a vitória no nome santo de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Que esta palavra ela possa fluir no seu coração durante esta semana. Momentos difíceis nós temos e teremos enquanto estivermos aqui na terra. Mas lembre-se que o Senhor um dia enxugará todas as nossas lágrimas. Deus abençoe no nome santo de Jesus. Pastor Jorge.